Jesus me transformou. Eu perdi o pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Eu convido o irmão Roberto para fazer a leitura bíblica que se encontra impressa no boletim. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Em reverência à palavra de Deus, eu peço à igreja, quem puder, fique de pé, quem não puder, fique à vontade, para procedermos com a leitura. O tema da nossa leitura é Jesus, a senha do universo, terceira parte. A Igreja de Jesus Cristo. A revelação do fundador da igreja, Mateus capítulo 16, versículo 15 a 18. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo,
Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tópico 2. Jesus é a pedra. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Tópico 3. Jesus é o fundamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tópico 4. Jesus é o cérebro condutor da igreja. Colossenses, capítulo 1, versículo 17 ao 20. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Também ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Eu acredito que é só até aqui essa leitura, irmão. Então Deus abençoe os irmãos e eu retorno a palavra à dirigente. Seja para a tua honra e para a tua glória. Seja a comunidade do culto, uma mensagem, Senhor, com os hinos que iremos cantar. É o que nós pedimos. Perdoa os nossos pecados e nossas falhas. Enche as nossas vidas com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. O estandarte, vamos todos cantar. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós
Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter chegado até aqui, pela oportunidade que o Senhor tem nos favorecido de hoje eu poder dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Enquanto muitos estão aí nos prazeres carnais, vivendo dissolutamente, eu posso comprovar hoje a misericórdia do Senhor, mais uma vez, na minha vida e na vida dos irmãos que aqui chegaram. Eu agradeço também a Deus, em primeiro lugar, e também ao meu pastor pela confiança que ele tem me posto de trazer essa reflexão, embora que o tempo seja um tanto rápido, mas a responsabilidade ela não deixa de ser grande. Então agradeço a Deus, agradeço ao meu pastor que tem me facultado essa oportunidade. Eu costumo dizer, pastor, eu não gosto de falar no microfone, eu prefiro ficar por trás das câmeras, filmando, fazendo outra atividade. Mas o trabalhar de Deus é diferente do nosso e a gente não pode perder a oportunidade. E nessa manhã, meus amados, eu não vou entrar na leitura que o pastor fez, porque acredito que é uma complementação de uma pregação que ele já vai trazer posteriormente. E eu não tenho capacidade para tanto como o pastor traz aqui com tantos detalhes, então eu vou pegar outro texto e vou trabalhar esse texto com os irmãos. Então, eu escolhi um tema para nós trabalharmos hoje: Jesus, o modelo ideal de humildade. Jesus, o modelo ideal de humildade. Então eu quero fazer uma leitura rápida no livro, quem puder abrir suas Bíblias, no livro de Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, amados irmãos, é uma leitura em que, quando eu me deparei em
elaborar esse pequeno estudo, eu não contive minhas lágrimas. E eu chorei porque o exemplo que Jesus passa para nós, o exemplo que Ele nos traz, é tão profundo que, se você for analisar o texto, você vê quanto você é mau, como os seres humanos são maus. Então eu quero destacar apenas alguns pontos aqui, que o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Filipos. Paulo estava preso em Roma por anunciar o evangelho de Jesus, por se entregar à obra do Senhor. E Paulo agora, ele escreve essa carta aos irmãos de Filipos, os parabenizando, os exortando, e ele traz nessa carta à igreja que está em Filipos, que ele, através da obra missionária, criara em Filipos. Ele agora traz algumas observações quanto à unidade dos irmãos na fé, quanto à sobriedade dos irmãos, quanto ao carinho que eles tinham pelo apóstolo Paulo, quanto à observação que eles tinham pela palavra e pelo zelo que eles tinham por Deus. Então o apóstolo Paulo, ele começa a descrever o sentido pleno que ele tinha ensinado para os irmãos ali na igreja de Filipos. E um dos pontos que Paulo aborda ali é a união, é o estar junto, é não ter nos cristãos um sentimento de superioridade com os demais. E para essa argumentação, o apóstolo Paulo, ele traz o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem era Jesus Cristo? E o que fez Jesus Cristo? Jesus Cristo, o Filho Divino, o estado eterno da pré-encarnação. Jesus Cristo, ele deu o maior exemplo de humildade. Na Epístola aos Filipenses, lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse texto reflete a humildade de Cristo, revelada antes da sua encarnação, certa quando ensinava aos seus discípulos. O mestre disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo é o modelo perfeito de humildade. O apóstolo Paulo insta aos filipenses a mesma disposição demonstrada por Jesus. Ou seja, imagine-se agora na eternidade. Deus vê a raça humana perdida, o ser humano criado do pó da terra, por natureza inimigo de Deus. Posteriormente, vamos trabalhar algum texto aqui que mostra que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus, destinados à ira sem Deus nesse mundo, andando conforme o curso desse mundo, seguindo o príncipe das trevas. Éramos, por natureza, mortos espiritualmente. E o que é que Jesus faz? Jesus olha para o homem, e a maneira pela qual Deus introduz o plano da salvação para o homem foi mandando o seu Filho. Mas observemos nessa manhã a disposição de Jesus, o que ele tinha de abrir mão para ele poder resgatar o homem caído. É certo que, como a segunda pessoa da Trindade, ele tinha todos os atributos divinos. Todos os atributos divinos. Então,
os atributos divinos de Jesus antes dele encarnar no ser humano, ele encarnar como um ser humano, ele tinha alguns atributos divinos que Deus não compartilha com ninguém. Então são estudados como atributos incomunicáveis de Deus. Então, Jesus Cristo, antes de encarnar e se fazer homem na eternidade, ele tinha na sua característica, no seu ser, a onipresença. Ele conhecia todas as coisas, ele tinha a onipotência, ele podia realizar todas as coisas, ele era eterno. Ele tinha a glória do Pai, a expressa imagem do Pai, de forma que ele e o Pai eram uma substância só. Tinha então algumas possibilidades para Deus trabalhar. Como eu introduzi o meu filho no mundo, para que o mundo não o rejeite, nem o mundo ele possa dizer que isso foi obra do homem. Então a primeira atitude de Deus foi: eu posso pegar o meu filho aqui, preparar no céu, mas e mandar ele para a terra, e ele já chegar com o corpo na terra. Mas nessa primeira possibilidade, o homem poderia, os homens, nós poderíamos afirmar que ele não poderia entender o nosso sentimento, porque ele foi feito no céu, não era humano. Deus, na infinita sabedoria dele, sabia disso, que nós poderíamos rejeitar ele, porque nós não iríamos identificar Cristo como um de nós. Tinha outra alternativa para Deus trabalhar. Se Deus fizesse Jesus Cristo totalmente terreno, da semente da mulher e do homem, também nós o rejeitaríamos. Por quê? Porque você fosse olhar para o homem e para uma mulher, você diz: como? Se Adão e Eva pegou, como esse aí pode ser de Deus? Como esse aí pode ser o Filho de Deus, que nasceu da semente da mulher e do homem? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita inteligência superior a nós, a Deus glória e honra por isso, ele pega Jesus divino, ele coloca no ventre de uma humana, representante da raça humana, sem o contato do homem, e Deus ali implanta no ventre dela a semente divina. Para quê? Para o homem não dizer que Jesus Cristo ele foi só formado no céu e não só formado na terra. Deus une o divino com o humano e tira dessa união a hereditariedade do pecado. Então Jesus nasceu para poder nos salvar, tinha de nascer humano, e assim Deus fez. Veja que obra maravilhosa de Deus, que infinita sabedoria de Deus. Agora Jesus Cristo, quando ele esvaziou-se, o texto começa a trabalhar aqui no sentido que ele deu um exemplo achado na forma de homem, ou seja, Deus, criador do universo, mantenedor do universo, onipotente, onisciente, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, que os anjos se dobram diante dele para prestar sacrifício. Agora ele se encontra dentro de um corpo terreno, limitado, que tinha fome, que tinha sede, que tinha cansaço, que tinha fadiga, que era condicionado às emoções humanas, tristeza, dor, alegria. Tudo isso Jesus carregava no corpo humano, igual a nós. Então o apóstolo Paulo diz que Deus, Jesus Cristo, a imagem de Deus, ele entra agora na história da humanidade, encarnado em pele humana, mas não perdeu a sua divindade e nenhum dos seus atributos. Não perdeu.
ele preferiu esvaziar os títulos, o que lhe tinha de direito, ele deixou lá. E ele se achou na forma humana. Aí o texto começa a trabalhar que ele era igual a Deus, sendo em forma de Deus. A palavra sugere o objeto, uma configuração, uma semelhança em relação a Deus. O termo reflete a forma essencial da divindade. Cristo é Deus, igual ao Pai, pois ambos têm a mesma natureza, glória e essência. A forma verbal da palavra aparece em outras versões bíblicas como subsistindo ou existindo. Então, Jesus, quando ele se materializa, quando ele encarna e se faz homem, ele existia na forma humana igual a Deus. A natureza dele não foi alterada. Ele era Deus em pele humana, carne e osso, Deus entre os homens, Deus entre os homens, Jesus Cristo. De forma, quando Filipe pergunta a ele: mestre, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Diz: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e como tu tens uma ideia de dizer mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Se tu não crê porque eu estou lhe dizendo, creia pelas obras que eu fiz. Então, os homens, eles não podem querer entender o que Deus faria se Deus viesse para esse mundo, porque Deus veio na pessoa de Jesus. Mas há uma negativa do ser humano natural, que é não querer aceitar que Jesus Cristo é Deus, não querer que Jesus Cristo, ele entrou na história humana como sendo Deus existindo. Se eu pegar aqui 2 copos com água, um cheio e um vazio, e eu colocar a metade dessa água nesse copo aqui e perguntar para os irmãos qual é a água mais pura, qual é a melhor água, desse copo ou desse copo, os irmãos responderiam logicamente, dentro do sentido da razão com Roberto: a água é a mesma. Os copos são diferentes, mas a água é a mesma. Então isso reflete, essa pequena reflexão reflete um pouco do que é a divindade de Cristo. Ele, Deus, é um. Embora Jesus estivesse no corpo terreno, ele não deixou de ser um como seu Pai. Então, como os homens tinham a ousadia de pedir a Cristo que mostrasse o Pai, se o Pai estava em Cristo todo momento, pelas obras executadas por Cristo, ou o que você acha que Deus faria com aquele leproso que pediu para ser curado? O Deus, o Pai, o que vocês acham que ele faria? Ele viraria as costas? Ou ele faria exatamente o que Jesus fez? Será que Deus, o Pai, se ele tivesse vindo também, não na pessoa de Cristo, mas aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nele, vocês acham que Deus também não faria as mesmas obras que Jesus Cristo fez? Então, Cristo cumpriu integralmente o que Deus faria. Mas eu quero passar adiante por causa da hora, irmãos. Portanto, ao fazer-se homem, esvaziou-se não da sua divindade, mas da sua glória. Eu faço uma pergunta à igreja hoje: quem de nós abriria mão de tudo que conquistou hoje para se colocar no estado de uma pessoa que vive nas drogas, na miséria, na prostituição, no vício? Você abandonar a família, abandonar tudo que você conquistou para você estar 24 horas com aquela pessoa? Quem de nós? Quem de nós? E Cristo abdicou da sua glória, Cristo abdicou dos seus direitos divinos para estar entre nós, para sentir a minha dor.
para entender o que eu passo. Nasceu debaixo da lei, para cumprir a lei, para resgatar o homem do poder escravizador do pecado. A lei é mal? Não. A lei era boa, o homem era mau. A lei mostrava ao homem que ele não era digno de salvação, que ele era digno de ser condenado. Porque Jesus nasce sob a lei? Para ele cumprir o que a lei pedia: justiça. Deus, ele sendo um Deus eterno, o pecado contra um Deus eterno é a morte eterna, é o castigo eterno. Então Deus se faz homem debaixo da lei e cumpriu toda a lei, se achou justo, e a sentença que Deus, um Deus santo, tinha contra mim e contra você, e ele ia executar essa ira dele na minha e na sua vida, porque um dos atributos de Deus é que ele é imutável, ele não muda, e a natureza de Deus, ela pede que o pecado seja punido. Aí Jesus Cristo entra na história, abdica da a sua glória, a sua majestade, o seu poder, e se esvaziou, e se achou entre nós. E quando chegou entre nós, ele não quis usar os poderes divinos para que pudesse posteriormente saber o que você e que eu passo quando nós oramos pedindo a ele graça e misericórdia e força, porque ele passou em tudo, ele foi tentado em tudo, e a palavra tudo abrange todos os aspectos da vida humana. Eu acredito que a essa altura a igreja está entendendo o que está sendo passado. Então, ele sendo Deus, ele no versículo 6, ele não se apegou aos seus direitos, mas ele esvaziou-se, ele se achou na forma humana. Como humano ele sofreu, como humano ele sentiu desprezo, porque nem seus irmãos acreditavam nele. Na cidade que Jesus nasceu, disseram: esse homem que a gente viu crescer aqui, não é o pai dele, José, a mãe Maria, seus irmãos e suas irmãs habitam aqui no meio de nós. Como a gente vai entender nesse homem? De onde vem tanta inteligência desse homem? E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Então, como homem, ele conheceu a humilhação, mas ele quis ainda dar um passo mais adiante. No capítulo 2 e no versículo 7, a gente trabalhou um tema que aniquilou-se a si mesmo. Foi na sua encarnação que o Senhor Jesus deu a maior prova da sua humildade. Aniquilou-se a si mesmo. O termo grego usado pelo apóstolo é o verbo keno, que significa também esvaziar, ficar vazio. Portanto, o verbo esvaziar comunica melhor do que aniquilar. A ideia da encarnação de Jesus destaca que ele esvaziou-se a si mesmo, privou-se da sua glória, tomou a natureza humana. Todavia, em momento algum, veio a despojar-se da sua divindade. Jesus trocou a natureza divina pela humana. Antes, voluntariamente renunciou em parte, às prerrogativas inerentes à divindade, para assumir nossa humanidade. Tornando-se verdadeiro homem, fez-se maldição por nós. Nós podemos ver a assertiva dessa leitura que eu fiz aqui em Gálatas 3 e 13. Se os irmãos quiserem ler, fiquem à vontade.
e levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. E em Gálatas 4:4, Paulo escreve que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Isto indica que é consubstancial com toda a humanidade, nascido em Adão. A diferença entre Jesus e os demais seres humanos está no fato de ele ter sido gerado virginalmente pelo Espírito Santo e nunca ter cometido pecado algum. Isso mesmo. Por isso o amado Mestre é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então eu não vou me alongar, irmão, por causa do tempo, mas eu quero dizer aos irmãos que tal atitude de Cristo ao descer desse mundo, ao se submeter ao que eu submetia, a sentir o que eu sinto, a viver a realidade das tentações que eu vivo, e ele se permitir morrer naquela cruz do Calvário. E eu quero fazer uma observação aos irmãos. Como homem, Jesus angustiou-se pelo que ele iria passar, porque a Bíblia diz que Deus, aprove a Deus, moeu. Quem já viu no açougue, quando você pega um bife e o rapaz que está ali despachando você, bota ele naquela máquina para ele amaciar? Quem já viu? Acredito que todos os irmãos moeram. Deus não poupou nada, despejou a sua ira, a minha, que era minha, que era sua, ele despejou em Jesus. E Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, porque ele sabia que era pesado, e era para mim beber, e era para você beber. E ele, quando ele olha para trás, ele vê que se ele tivesse não bebido aquele cálice, quem beberia era eu e você. E ele diz: Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então eu vou beber, Pai, para tirar o poder do pecado que prende meus irmãos, para libertar a raça humana destinada ao inferno. Eu vou beber. E a Bíblia diz que Jesus, ele, apesar de angustiar-se, e a angústia dele era tão intensa que passa a conotação que se fosse um pouquinho mais adiante, ele morreria. Por isso que ele diz: minha alma está angustiada até a morte. Se fosse um pouquinho mais adiante, não aguentaria. De tamanha dor, essa é a ideia que se passa. Aí eu pergunto a vocês: será que você aguentaria? Será que eu aguentaria beber esse cálice da ira de Deus? Como eu desprezar meu Jesus? Como eu não me submeter à vontade de Jesus? Se ele pagou o preço por mim, se ele preferiu se esvaziar, quem somos nós para sermos alguma coisa? Quem somos nós? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu quero, para encerrar, dizer aos irmãos que ele é achado na forma humana, do pó da terra que ele mesmo criou, lá em Gênesis. Está o corpo humano, terra, limitado, e Jesus encontrado naquela forma. Para você, é humilhação ou não era? Para Jesus, o dono do universo, o Criador do seu ser, a Bíblia diz que emana a luz, ele é a luz, e ele agora conduzido, comportado no corpo humano. E além disso,
ele se deixou morrer por uma morte, e o apóstolo diz, morte de cruz. Mas o que essa entonação vem dizer para nós? Morte de cruz. O que é morte de cruz? Sem muita delonga, a morte de cruz era uma das penas capitais aplicada pelo Império Romano, e era tão terrível que não poderia ser aplicado a nenhum cidadão romano. Não poderia ser aplicado a nenhum cidadão romano. Era aplicado a malfeitores, era aplicado com o objetivo de corrigir outras pessoas a não cometer o pecado que aquele crucificado cometera. Por exemplo, muitas pessoas foram crucificadas durante os governos persas, porque eram revoltosos, líderes revoltosos, e quando eles eram punidos, ele era crucificado para exemplo dos outros não se rebelarem contra o império. E Jesus está ali. E tem uma observação que para o romano era tão terrível esse tipo de castigo, que ele preferia 10 vezes suicidar-se antes, pela vergonha, pelo desprezo. E se alguém morresse de morte de cruz, a sua posteridade tinha vergonha de se lembrar daquele ente querido que morreu ali, porque era tido aos olhos de quem estivesse perto. Na família dele teve um homem mau, teve um homem que foi digno de morte, da pior morte que o Império Romano pode imputar. Então Jesus, ele achado na forma de homem, ele encarou isso, essas prerrogativas de ele ser um homem mau. E outra observação, na lei, todo que fosse pendurado no madeiro seria considerado maldito. Quando Jesus chega no cume da sua dor, na cruz do Calvário, disse, a palavra de Deus afirma que ele em agonia disse, Pai, por que tu me desamparaste? Aleluia! Porque tu me desamparaste, e dentro do meu espírito arde uma certeza de que aquela separação seria a separação que eu e você teria de Deus eternamente. A maior dor que se pode existir nesse mundo e no outro mundo é você ser separado definitivamente de Deus. Porque hoje o ser humano tem tanta arrogância, mas quando está no estado deplorável, quem é que ele chama? Deus. Não quer saber de Deus a vida toda, mas quando a família dele é acometida de uma doença que não se pode curar, quem é a última alternativa dele? Deus. O ser humano, ele pode ser animalizado por natureza, mas dentro do intelecto dele sabe que existe um Deus. Agora imagine o ser humano sem essa possibilidade de socorro, você separado definitivamente de Deus, sem chance mais de se chegar a Deus. Você acha que Jesus não estava sentindo isso na cruz? Quando ele olha, Pai, por que tu me desamparaste? Foi a dor mais severa que Jesus enfrentou. Foi a dor pior do que os cravos que ele aguentou. Foi pior do que a humilhação de bater na sua cabeça com a cana. Foi pior do que a coroa de espinho. Foi pior do que a zombaria. Tu salvaste tanta gente. Agora livra-te a ti mesmo. Olha, ele está clamando pelo Elias, e ele suportava. Quando ele olhava, se lembrava que os irmãos tinham zombado, não acreditado, viu que foi expulso de sinagogas, viu que tinha sido escanteado pela liderança religiosa, mas isso só não era tudo. E a Bíblia diz que quando ele está pendurado naquela cruz,
ele agonia-se e diz: Pai, por que me desamparaste? Apesar que ele sabia que naquele momento as costas dele estavam o meu e Roberto. Eu digo nem por cima, meu, mal, limitado, condicionado à queda, condicionado a trair, a mentir, a roubar. A natureza, ele estava ali carregando o meu pecado, para que eu hoje pudesse estar aqui nesse púlpito. Então, à vista disso, o que eu posso dizer de mim mesmo? O que você pode dizer de si mesmo? Você é alguma coisa? Você é alguma coisa? Isso me constrange a entender que Deus foi quem fez tudo. Eu não precisei fazer nada. Hoje eu estou livre. E a palavra de Deus diz que por esse ato de Jesus, de humilhar-se, de tomar minha dor, de se esvaziar da sua glória, de abrir mão da sua glória divina, não fazer aqui a sua vontade, mas está condicionado à vontade de Deus todo o tempo. E ele tomou a morte de cruz, a morte de salteador, de ladrão, de bandido, se fez para os judeus maldição. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que nada ele tinha pecado, e nada ele tinha transgredido. E a Bíblia lhe atribui 2 títulos que, quando eu leio, eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus pela maravilhosa graça. É revelado nas Escrituras que um dos nomes de Jesus também é Theos. Theos, você pega no Velho Testamento, o Novo Testamento, em centenas de versículos explícitos que chamam Jesus de Deus e Senhor, emprega algum título da divindade em referência a Ele. Em muitas passagens que ele atribui ações ou palavras aplicáveis somente ao próprio Deus, declara repetidas vezes a divindade plena e absoluta. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e ele corretamente chamado Emmanuel, ou Deus conosco. Então, a palavra Theos, ela é aplicada muitas vezes para designar Deus, mas no Novo Testamento também essa palavra, ela faz referência a Cristo. E a outra palavra é Kyrios. É uma palavra que ela é empregada para traduzir o nome do Senhor 6.814 vezes no Antigo Testamento grego. Assim, qualquer leitor grego na época do Novo Testamento que conhecesse um pouco do Antigo Testamento grego reconhecia que nos contextos apropriados a palavra Senhor, que era o nome do Criador e mantenedor do céu e da terra, o Deus onipotente. Então Cristo, Ele tem o direito de chamar-se pelo nome de Deus. E a esse nome que foi dito lá em Êxodo 4, o Senhor falou a Moisés, o Senhor, eu sou. Esse é o nome que Deus deu a Cristo. Devolveu o que ele esvaziou-se. E uma observação para encerrar: diante de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará um dia, toda língua o confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus. E nesse nome, eu e a igreja do Senhor se submete e se submeterá por toda a eternidade.
a exemplo para encerrar essa lição, o amor de Cristo, a sua humildade, o seu exemplo passa para mim hoje, para você. Seja humilde, reconheça suas limitações, ajude seu irmão, abençoe, não maldiga ninguém, estenda a mão, levante os caídos, seja o bem que você queria para você mesmo. E lembre-se de uma coisa: Deus irá cobrar isso de nós, porque o maior exemplo Ele nos deu, dando o seu Filho. Que nesta manhã essa palavra seja testemunha que nós não seremos achados inocentes diante de Deus por nosso orgulho, por nossas vaidades, achando-se que somos melhores porque falamos melhores, achando-se grande porque temos uma teologia ou temos algum bem material. Lembre-se de Cristo, que tinha tudo e se fez pobre, que era Deus, mas se fez homem, que morreu, mas ressuscitou, para que todos aqueles que confessem seu nome seja tido por Deus como absolvido da condenação eterna. Nessa manhã, essas minhas palavras. Agradeço aos irmãos e desde já quero pedir orações por mim e pela minha família, para que o Senhor me conduza com humildade, com sabedoria, mas sem tirar o foco da cruz de Cristo. Que Deus abençoe. Nós trocamos novamente o hino por ser um hino puxado e vamos cantar o hino pré-reservado para o TV. E vamos cantar a terceira e quarta estrofe. Jubilosos no céu hão de entrar, faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção, remistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me
agradecer a parceria e a paciência do meu diácono, irmão Milton. Obrigado, irmão. Deus abençoe o esforço que o senhor tem em me treinar para esse ministério. Deus abençoe sua vida. Então peço aos irmãos que fiquem de pé e iremos encerrar esse trabalho para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse culto que realizamos na tua presença, Senhor, sabendo que somos limitados, Senhor, e condicionados ao erro, mas por tua infinita misericórdia, Senhor, tu nos tem ajudado, tu nos tem posto de pé, Senhor. Abençoe agora, esta manhã, Senhor, todo o teu povo que se encontra nesta congregação e os que não estão aqui, Senhor. Abençoe a vida do ministério desta igreja, Pai, nos diáconos, em todos os departamentos, Pai. Abençoe a vida do nosso pastor Gilmar e toda a sua família, Pai, para que onde eles estejam, Senhor, estejam debaixo da tua graça, protegidos por ti, Senhor, e levando também as tuas boas novas, Pai. Abençoe todos ricamente, Senhor, que possamos sair daqui com a certeza de que aprendemos um pouco mais de Ti. Seja conosco a nossa ida até a nossa residência, e se for da Tua vontade, Senhor, nos traga para o culto à noite. Assim, Senhor, debitamos todo o mérito a Ti, pela Tua infinita graça e misericórdia. Isso te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.